Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do CodeIF. Eu sou o professor Lucas Sampaio do Instituto Federal Baiano, Campus Senhor do Bonfim, e hoje vamos responder a questão 1021 da nossa lista de ambientação, que tem o título de Notas e Moedas. Vamos também entrar em uma breve discussão sobre armazenamento de ponto flutuante. Vamos lá? Bem pessoal, então estamos aqui na questão Notas e Moedas, que é a questão 1021 da nossa lista, e ela nos pede que leia um valor de ponto flutuante com duas casas decimais. Esse valor representa um valor monetário. A seguir, calcule o menor número de notas e moedas possíveis, no qual o valor pode ser decomposto. As notas consideradas são de 100, 50, 20, 10, 5 e 2. As moedas possíveis são de 1, 0.5, 0.25, 0.10, 0.05 e 0.01. A seguir, mostre a relação de notas necessárias. Nós temos como entrada que o valor de entrada deve ser um número de ponto flutuante, onde nós vamos ter um N maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1 milhão. Já a saída, a gente vai imprimir a quantidade mínima de notas e moedas necessárias para trocar o valor inicial, conforme o exemplo fornecido. Como observação, utilize ponto para separar a parte decimal. Bem, pessoal, então, aqui na questão, se nós temos que retornar a quantidade mínima de notas e moedas necessárias para trocar o valor inicial, o que é que precisamos fazer? Nós precisamos pegar o valor inicial e ir dividindo de forma sucessiva pelas notas e moedas, partindo da maior nota possível. Então, para esse valor aqui de entrada, R$ 576,73, nós iniciamos dividindo ele por 100. E aí nós vamos ter como a parte inteira dessa divisão o resultado 5, que seria exatamente a quantidade de notas que seria necessária para a gente retornar. E aí nos traria como resto R$ 76,73, onde nós pegaríamos esse valor e dividiríamos pela segunda maior nota seguinte, que seria 50. E vamos fazendo essas operações de divisão, pelas notas seguintes e em seguida pelas moedas. Bem pessoal, então eu vim aqui para o VS Code, onde a gente vai fazer a construção da solução, se aproveitando das facilidades do ambiente de desenvolvimento integrado. Também vamos fazer aqui os testes em cima da entrada e da saída fornecida do Bcrowd, e só então vamos submeter a questão para avaliação. Então eu vou iniciar recebendo o valor e vou trabalhar como um float. Vou receber a partir de um input e em seguida eu vou criar uma lista com o nome denominações, que vai conter todos os valores de notas e moedas. As 6 primeiras posições, ou seja, da posição 0 à posição 5, vão conter as notas de R$100, 50, 20, 10, 5 e 2. As posições seguintes vão conter as moedas. Então eu vou ter a moeda de 1, 50, 25, 10 centavos, 5 centavos e, por fim, 1 centavo. Se nós olharmos para o exemplo de saída, a primeira coisa que vamos precisar imprimir vai ser o nome notas em caixa alta. Então, vou ter um print notas, 2 pontos. E em seguida, vamos começar a percorrer as cédulas, efetuando as divisões sucessivas. Então, eu vou ter um for para todo i em range de 6, para pegar as 6 primeiras posições, ou seja, da posição 0 à posição 5, que contém exatamente as minhas notas. Então, eu vou ter uma quantidade de notas obtidas pela divisão e eu vou ter o resto, que vai ser o meu valor. Eu vou ter quantidade de valor igual a divmod, onde eu vou ter a divisão de valor pela nota corrente, então denominações índice, certo? O que é que esse divmod faz, pessoal, para quem ainda não conhece? Ele vai dividir valor pela nota da iteração, ou seja, denominações na posição i. Então, inicialmente, ele vai dividir o valor recebido por 100 e vai retornar a parte inteira que vai entrar aqui nessa minha variável quantidade, e ele vai retornar também o resto da divisão, que vai atualizar aqui o meu valor.
E aí eu vou imprimir no formato solicitado pelo Bcround, onde eu vou ter a quantidade de notas de R cifrão, o valor da nota com 2 casas decimais. Então eu vou ter print, vou criar aqui um string formatada, onde a minha quantidade ela vai ser um valor inteiro. Então aqui int quantidade, notas de R cifrão, e aqui o valor da nota, ou seja, denominações na posição I com 2 casas decimais. Ok, efetuadas as divisões sucessivas por todas as notas presentes aqui na minha lista, nós vamos iniciar agora as divisões pelas moedas. Então, antes de realizar a divisão pelas moedas, nós vamos imprimir moedas tudo em maiúsculo. Então, eu vou ter um print moedas. E agora nós vamos começar a iterar na parte da lista que armazena as moedas. Então eu vou ter um for i in range. Nós vamos iniciar da posição 6 até a última posição da lista. E em seguida nós vamos efetuar o mesmo cálculo, obtendo a quantidade da respectiva moeda e atualizando o valor com o resto da divisão. Então chamamos divmod, passando o valor e a posição da moeda. Vou criar aqui uma impressão formatada, onde eu vou imprimir inicialmente a quantidade como inteiro, quantidade, e em seguida eu vou ter moedas de R cifrão, e aqui eu vou ter o valor da moeda corrente, ou seja, denominações na posição I com 2 casas decimais. Ok, e agora nós podemos então testar com o exemplo de entrada do Bcround. Então vou executar aqui o meu programa e vou entrar com R$ 576,73. E nós vamos ter então 5 notas de R$100, uma nota de R$50, uma nota de R$20, 0 notas de R$10, uma nota de 5 e 0 notas de 2. Em seguida, nós temos o mesmo resultado aqui para as moedas. Ok, vamos submeter então essa questão para avaliação do Bcround, onde nós vamos trabalhar de forma proposital um erro que vai ser retornado na plataforma. Vamos lá? Estou aqui no Bcround, vou setar a linguagem como Python, foi a linguagem que nós utilizamos na resolução. Vou utilizar aqui Python na versão 3.11 e vou colar aqui o código que foi desenvolvido. E na avaliação vocês vão ver que, para um caso de teste, eu tenho aqui uma diferença da minha solução para a solução esperada pelo árbitro virtual. E pessoal, por que eu resolvi induzir esse erro na resolução do problema notas e moedas? Porque muitas vezes, quando nós estamos iniciando em programação, nós enfrentamos esse erro decorrente do armazenamento em ponto flutuante e as suas imprecisões, já que valores como 0.03, por exemplo, eles não são representados exatamente com o valor exato em binário. E isso pode ocasionar resultados incorretos nas divisões sucessivas da nossa solução. Então, primeiramente, é importante nós entendermos como o computador ele armazena esses pontos flutuantes. O Python, por exemplo, assim como outras linguagens, vai utilizar o padrão I3S754, que utiliza uma precisão dupla de 64 bits para armazenar os números decimais. Então, dentro desses 64 bits, um bit ele vai ser utilizado como bit de sinal, nós vamos ter mais 11 bits como bit de expoente e 52 bits como a mantissa, ou a fração que vai significar exatamente os dígitos binários desse número. Bem, pessoal, então eu voltei aqui para o VS Code, onde eu vou ilustrar de uma forma bem simples essa explicação que eu acabei de dar para vocês. Eu vou criar uma variável valor, que vai assumir inicialmente o valor de 0.03, e em seguida eu vou imprimir essa variável. O
que é que eu vou fazer agora? Eu vou decrementar dessa variável duas vezes o valor 0.01. Então, eu vou ter valor, vou decrementar o valor 0.01, vou imprimir novamente a variável valor e vou repetir essa operação. Então, eu vou decrementar aqui novamente 0.01 e vou reimprimir a minha variável valor. O que é que nós esperamos, pessoal? Se nós temos 0.03 e nós subtraímos 0.01, o que é que deveria acontecer? O valor passaria a ser 0.02. Quando nós subtrairmos novamente 0.01, nós teríamos 0.01 como resultado. Vou rodar aqui o meu exemplo. Então, o que é que acontece, pessoal? Note que eu tenho 0.03. Quando eu subtrair 0.01, me foi armazenado aqui uma aproximação de 0.02 que coube na minha fração binária utilizando 52 bits. Então, é dessa forma que o armazenamento vai acontecer em ponto flutuante. Nós vamos ter aproximação da nossa fração binária. Então, assim como nós temos dízimas periódicas quando utilizamos a base decimal, a nossa base 10, como por exemplo 1/3, que eu tenho 0.33333, e aí nós temos aí uma repetição infinita, nós vamos ter também esse tipo de problema na base binária. E o computador ele vai armazenar uma aproximação que caiba na nossa mantiça de 52 bits. Bem, pessoal, então voltando para a nossa solução aqui no VS Code, eu vou fazer aqui mais um teste para ficar mais claro para vocês. Se eu rodar aqui com o valor 0.03 que nós utilizamos no exemplo, deveria me resultar 3 moedas de 1 centavo. Vocês vão ver que na verdade o que está resultando são 2 moedas de 1 centavo, exatamente por esse erro da aproximação. Como é que nós podemos corrigir essa questão, pessoal? Uma das formas é nós não trabalharmos mais armazenando os valores em ponto flutuante e sim trabalhando apenas com valores inteiros. Então basta multiplicar aqui toda essa minha lista, de denominações que contém as notas e moedas por 100. E aí o meu 1 centavo ele vai passar a ser agora o inteiro 1. Então aqui eu vou ter 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 e 10.000. Então, como nós multiplicamos esses valores por 100, nós também vamos precisar multiplicar a entrada por 100. Então, aqui eu vou multiplicar por 100. E para a gente de cara já não correr o risco de ter um erro de aproximação, eu vou fazer um arredondamento. Então, vou utilizar a função round. Eu também vou modificar aqui o valor da variável, tá certo? Uma vez que a gente está trabalhando agora com os valores em centavos, já que nós multiplicamos por 100. Então, eu vou mudar aqui de valor para valor centavos. Vou fazer aqui uma atualização na minha variável. E na minha saída, como agora as notas e moedas elas estão com valores multiplicados por 100, ou seja, elas não estão mais batendo com o formato de saída, nós precisamos dividir aqui esse valor por 100 também. Pronto. Agora nós já podemos fazer o teste. Eu vou testar inicialmente com os 3 centavos. E nós vamos ver agora que nós temos como saída 3 moedas de 1 centavo. Então nós já saímos daquele erro de aproximação. E eu vou testar agora, pessoal, com a entrada fornecida para a questão no background. Então nós tínhamos 576.73. E nós temos aqui a saída no formato adequado. Então eu vou copiar aqui a minha questão corrigida e vou resubmetê-la no background. Vou atualizar a submissão anterior e vou enviar a minha resolução. Bem, pessoal, agora a nossa questão foi aceita. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, curte. Se tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa como comentário. Nós também vamos deixar alguns links que foram utilizados aqui durante a apresentação na descrição. Nos sigam nas redes sociais e até breve. Tchau, tchau.